Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. No capítulo de número 18, Abraão vai receber uma visita de três anjos lá, que ele vai receber muito bem, vai querer preparar alimento para eles. Os anjos vão se apresentar para Abraão. E dali, pessoal, esses anjos, dois, vai em sentido a Sodoma e Gomorra. E um fica conversando com Abraão. E onde Abraão estava, tudo leva a entender que dava para ele observar a cidade de Sodoma e Gomorra ou a região de Sodoma e Gomorra. E então este anjo que fica, que nós entendemos que é o próprio Deus, que fica ali com Abraão, e dois anjos vão lá para o lado da cidade de Sodoma e Gomorra, nós entendemos que este anjo que fica é Deus, porque começa a ter um diálogo com Abraão e falar que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por conta da impiedade, do pecado de imoralidade. Um dos maiores pecados cometidos em Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual, por isso que o termo sodomismo, que seria sexo anal, homem com homem, é extraído aqui do tema do nome da cidade, Sodoma e Gomorra. Cidade de Sodoma e Gomorra, pessoal, trazendo aqui para o lado do Brasil, para os dias de hoje, seria mais ou menos comparado com São Paulo e Rio de Janeiro, em níveis de promiscuidade, prostituição, violência, seria mais ou menos isso. É claro que os pecados de Sodoma e Gomorra não estavam apenas limitados na imoralidade sexual, mas na impiedade, na falta de amor para com o próximo. E aí começa aquele dilema de Abraão com Deus. Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor, se o Senhor achar lá 100 homens que sejam dignos ou justos, o Senhor mesmo assim vai matar toda a cidade. Aí começa a cair esse número, e aí chega a um ponto que não tem praticamente ninguém lá que seria justo para Deus deixar de destruir a cidade. E aí é quando Deus, por amor a Abraão, vai poupar Ló e sua família. Essa intercessão acontece aí no capítulo de número 18. Lá no capítulo de número 19, os dois anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra para livrar Ló e sua família. Eles são recebidos por Ló. Ló entende que eles são homens de Deus pela aparência. E a aparência desses anjos em forma humana era tão maravilhosa, tão linda, que chama e desperta a atenção dos homens da cidade, a chegar ao ponto dos homens da cidade quererem se deitar com os anjos. Pessoal, olha o nível. Pelo amor, que é isso? Olha o nível de promiscuidade, de moralidade sexual. Eles olham para os anjos e querem se deitar com os anjos. E Ló, entendendo que eram homens de Deus, fala o seguinte: ó, tem algumas filhas aqui que são virgens, nunca viram homens. Pegue elas, mas deixe esses homens de Deus. Deixe, não toque neles. Olha o peso da imoralidade desses homens que foram na porta da casa de Ló tentar pegar os anjos, pessoal. Olha o nível. Então o texto diz que esses homens aí são cegados pelos anjos, porque Ló ainda queria continuar na cidade, Ló não queria sair. E aí, quando não tem mais o que fazer, os anjos pegam nos braços da família, ou dos braços de Ló, e arranca eles à força da cidade, pessoal, à força. E eles saindo, Deus começa a destruir a cidade com fogo e enxofre que desce do céu. Deus manda do céu. E é nesse episódio aqui que o que vai acontecer? A mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. E aí tem um grande impasse teológico. Por que Deus fez isso? Por que Deus feriu ela para ela se tornar uma estátua de sal? E tem gente que diga até hoje que essa estátua está lá, que a cidade de Sodoma e Gomorra seria provavelmente embaixo do Mar Morto, e ali tem uma estátua parecendo uma mulher. Isso é muito comentado, principalmente nas redes sociais. Você pode até achar essa imagem aí no YouTube, A mulher de Ló, estátua de sal, vai mostrar essa imagem às beiras do Mar Morto, ok? Mas o que é mais curioso, pessoal, é que a Bíblia não diz o porquê que Deus transforma ela em estátua de sal. No Novo Testamento tem uma citação do próprio mestre dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. Então, o que dá a entender o seguinte, que ela olhou para trás porque ela queria continuar vivendo aquela vida, no meio daquele povo, no meio daquela cidade. Enfim, é o que dá a entender, que ela queria continuar ali naquele meio, não queria sair do meio do pecado, da imoralidade, de tudo aquilo que acontecia naquela cidade. É o que mais dá a se entender, Ou seja, abandona o erro, não queira voltar ou ficar olhando para os erros do passado, para ter desejo e querer habitar lá. Essa é uma das possibilidades. Terão outras, mas essa é uma das possibilidades, ok? E fecha-se então o capítulo 19 do livro de Gênesis com a destruição de Sodoma e Gomorra. Começa-se o capítulo de número 20 com Abraão, mais uma vez negando que Sara é sua mulher,
agora para Abimeleque nas terras de Gerar. Abraão peregrinando mais uma vez. Chega em um lugar que quem dominava, quem governava era Abimeleque. E mais uma vez, temendo a beleza de Sara, ele vai falar aquilo que parece mentira, né? Até eu falei que mentiu, mas na verdade é porque a maioria diz que ele mentiu. Mas em parte ele não mentiu totalmente. Ele contou uma meia verdade. Ela era mulher, mas também era irmã de Abraão, pessoal. E aí vai ter todo de novo interlúdio de confusão, e Deus tendo que interagir, e graças a Deus que esse homem não entrou em Sara, não violou ela, e mais uma vez Abraão vai conseguir sair dali com a sua mulher intacta, e Deus mais uma vez feriu os homens ali, né? Deus pesou sua mão sobre eles por conta de tudo isto que aconteceu aí. Pessoal, vamos parar aqui então no capítulo de número 20, e para a próxima aula iremos do 21 adiante. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas, de tudo que está sendo falado aqui, e que você tenha feito aí cada vez mais as suas anotações, principalmente dos pontos mais relevantes que eu estou sempre abordando aqui,